A fotossíntese é o processo de síntese de matéria orgânica, por exemplo, a glicose, a partir de matéria inorgânica, por exemplo, o CO2 ou gás carbônico. 3 grupos de organismos realizam este processo: plantas, algas e cianobactérias. Plantas e algas possuem organelas denominadas cloroplastos, responsáveis pela ocorrência da fotossíntese. Cianobactérias não possuem cloroplastos, porque são organismos procariontes, mas possuem membranas internas, denominadas tilacoides, com a mesma função. Nesta figura, percebe-se no detalhe uma folha, a sua parte interna, denominada mesófilo. Em sua base, existem os estômatos, que são aberturas por onde entra gás carbônico e sai oxigênio e vapor d'água. Microscopicamente, cada célula possui seus cloroplastos, organelas de membrana dupla, e estes possuem internamente DNA, além de pilhas membranosas denominadas tilacoides, onde está presente a clorofila, que é o pigmento responsável pela captação da luz solar. E além disso, existe um líquido interno no cloroplasto denominado estroma, onde ocorre uma etapa da fotossíntese denominada fase escura ou fase química. Então, resumindo os dois processos, na fase fotoquímica, com a presença da luz solar, as moléculas de água são quebradas, liberando o gás oxigênio, que geralmente é liberado para a atmosfera. Esses hidrogênios e elétrons da molécula de água são utilizados para a produção de ATP e NADPH2, e estas moléculas são utilizadas na fase química, junto ao gás carbônico, para a produção das moléculas orgânicas. Resulta desse processo NADP mais o ADP e fosfato inorgânico, que retornam à fase clara para a continuação dos processos. Em suma, na fotólise da água, a cada 2 moléculas de H2O são produzidas uma molécula de gás oxigênio, 4 íons de hidrogênio e 4 elétrons. Nesta figura está representado um fotossistema, que é o conjunto de clorofilas presentes no tilacoide. Lembrando que existem vários tipos de clorofila: clorofila A, clorofila B e clorofila C, cada uma delas responsável pela captação de diferentes comprimentos de onda. No detalhe, a molécula de clorofila com átomo de magnésio ao centro e uma cauda de hidrocarboneto, que atravessa a membrana do tilacoide. É a excitação dos elétrons da clorofila que desencadeia a liberação de energia para a fotossíntese. Agora, temos a representação detalhada de um fotossistema. A transferência de energia ocorre da seguinte maneira: conforme a luz é captada pelas moléculas de clorofila, os elétrons ganham energia, sendo transferidos de uma molécula para outra, chegando ao centro do fotossistema, onde fica a clorofila A. E o que acontece com as moléculas de clorofila que perderam elétrons? Eles são repostos com a quebra de moléculas de água. O hidrogênio fica disponível para a formação do NADPH2, que é uma molécula transportadora de hidrogênios e elétrons, e o oxigênio é liberado na célula. Neste esquema, um resumo do processo. O fotossistema 2, que capta ondas de luz na faixa de 680 nanômetros, e o fotossistema 1, que capta ondas na faixa de 700 nanômetros. Então, conforme verificado anteriormente, com a excitação luminosa, os elétrons ganham energia no fotossistema 2, sendo transferidos ao fotossistema 1. Ao serem transferidos, ocorre a produção de ATP e, novamente com a excitação luminosa, os elétrons ganharão energia novamente, sendo transferidos para uma enzima, denominada NADP redutase, a qual irá produzir o NADPH2. Como esses elétrons não retornam ao ponto de origem, ocorre a quebra da molécula de água, liberando oxigênio, hidrogênio e elétrons, os quais são utilizados para a reposição no fotossistema. Este processo é denominado fotofosforilação acíclica, porque os elétrons são repostos, mas ocorre também a fotofosforilação cíclica no fotossistema 1, em que os elétrons são utilizados para a produção de ATP, mas retornam à sua posição inicial. Nesta animação, temos um detalhamento geral do processo.
ilustrando os dois fotossistemas e as proteínas presentes na membrana do tilacoide. Importante frisar que cada tilacoide contém dezenas delas. Em destaque ao centro, uma proteína de canal, e ao lado do fotossistema 1, a enzima NADP-redutase e a proteína ATP-sintase, responsável pela união de ADP mais fosfato inorgânico para a formação do ATP. Com a excitação luminosa, os elétrons são transferidos do fotossistema 2 para o 1. Ocorre a quebra da molécula de água, liberando oxigênio. Esta passagem de elétrons modifica a conformação da proteína de canal, permitindo a passagem de íons de hidrogênio, aumentando a sua concentração na parte interna da membrana. Os elétrons, novamente excitados, são transferidos para a NADP-redutase, que converte NADP em NADPH2, e os hidrogênios presentes na parte interna da membrana passam pela ATP-sintase, que gira, produzindo o ATP. A etapa química da fotossíntese é também chamada de fase escura, porque esta fase não depende da luz solar. Toda ela ocorre no estroma do cloroplasto, e lá existe uma molécula com 5 carbonos, chamada RuDP, ou ribulose 1,5-bisfosfato. Tem também o CO2 e uma enzima denominada rubisco, que é responsável pela união do RuDP com CO2, resultando em 12 moléculas com 3 carbonos, chamadas de fosfoglicerato. A partir daí, ocorrerá o consumo de ATP e o gasto dos hidrogênios do NADPH2, formando 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, ou pigal. As demais moléculas com 3 carbonos serão utilizadas com o gasto de ATP para a regeneração da molécula de RuDP. Esta molécula regenerada participará de novos ciclos, conforme a chegada de CO2, e as 2 moléculas de pigal irão para o citoplasma da célula, transformando-se em sacarose e podendo ser utilizada pela célula como fonte de energia ou formação de outras moléculas orgânicas. Em suma, o processo da fotossíntese é este.